hoje a gente vai tratar um pouco sobre a igreja falsa, né? Não só a igreja falsa, mas como um sistema falso, né? Que foi desenhado desde o início dos tempos, né? Desde Gênesis, esse mistério da grande Babilônia, ele está sendo desenhado, e a gente precisa ter discernimento de como isso tem acontecido e como está acontecendo, né? Porque muitas das vezes nós somos absorvidos, né, pelo sistema, absorvidos pela grande Babilônia, e às vezes a gente não está nem sabendo por quê e como a gente deve agir. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Ó, cá pra cá. Então, vamos ler Apocalipse 17? Amém. Por favor. Pode ter uns 6. Então, eis que se aproximou um dos 7 anjos que tem as 7 taças e convidou-me, dizendo: Vem comigo, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com quem os reis do mundo se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Em seguida, o anjo conduziu-me em espírito para um deserto. Ali, observei uma mulher montada na besta vermelho e escarlate, que estava coberta de nomes blasfemos e possuía 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, transbordante de abominações e de tudo quanto é próprio do engano e da sua prostituição. E em sua fronte ostentava a seguinte inscrição enigmática: A Grande Babilônia, mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes sobre a terra. Notei que a mulher já estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos mártires de Jesus. Assim que a vi, fui tomado de grande espanto. Então, nessa visão que João teve, né, ele viu essa mulher assentada, né, vestida de púrpura, assentada sobre uma besta, né, que ela tinha recebido a autoridade do dragão, né? Então, alguns capítulos atrás, o dragão veio e deu autoridade para a besta, para o falso profeta, e com isso eles começaram a exercer domínio. Todo aquele domínio que ele veio acumulando em todos os tempos, né? Esse domínio ele foi exercido por essa anti-obra da parte de Deus, né? Ou seja, Deus tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Operando, cada um com os seus papéis no meio da igreja, e Satanás também tem a sua trindade maldita, né? Na qual ele vai operar nos mesmos ministérios que existiam no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, Deus separou o ministério de profeta, de reis e de sacerdote em linhagens específicas. Por quê? Porque o homem ele não consegue receber isso de Deus e ficar, de uma certa forma, ileso, porque é muito poder para uma pessoa, né? Então, o profeta ele tem domínio na parte espiritual, ele abençoa as pessoas na parte espiritual, trazendo palavras de Deus. O rei ele tem o governo sobre o corpo das pessoas, sobre, né, a vida delas. E o sacerdote, ele vai falar sobre a mente das pessoas, sobre a alma delas, preparar aquelas pessoas para Deus. Então, Deus teve o cuidado de separar isso no Antigo Testamento, né, e unificou em Jesus, que foi a única pessoa, né, que tem a capacidade de receber os 3 grandes ministérios do Antigo Testamento e não se corromper, né? Então, a gente vê vários... E o que é o desdobramento de tudo isso? É que várias pessoas, né, a gente vai falar de algumas aqui, por exemplo, elas pegaram esse ministério, por exemplo, de governo, e também, ao mesmo tempo, quiseram ser adoradas, que é o ministério do sacerdote, que o sacerdote faria a adoração ao Senhor, né? Então, quando o homem ele começa a entender, a envolver nesse mistério da Babilônia, nesse sentido dessa visão da Babilônia, ele quer receber a glória para si. Os homens querem receber a glória para si, né? Então, todos esses... a da grande Babilônia é no sentido de que ela está assentada sobre muitas águas, né? A gente vai falar sobre o que é assentada sobre muitas águas, né? Ela está vestida de púrpura escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Ela também, esse tipo sobre pérolas, adornos, vestes, também está apontando lá para a Nova Jerusalém, né? A Nova Jerusalém também ela é adornada de pedras preciosas, né? De
de ouro, de várias outras pedras, e que a antiobra também, né? Você pode comparar com aquilo que, ou seja, você vai sempre ver no Apocalipse uma obra e uma antiobra, né? Em que o inimigo ele vai copiando aquilo que Deus trouxe durante os séculos, né? Amém. Quando fala desses adornos, a veste, por exemplo, a gente encontra a cor púrpura. Púrpura é uma cor que remete a reino e a sacerdócio. Escarlata, a gente vê a presença de sangue, ou seja, de realização de sacrifícios. O ouro é um elemento também que vai associar, por exemplo, a antiobra da igreja. Se a igreja ela representa uma noiva, então, na antiobra, a antítese é uma prostituta, que quer ser semelhante à noiva, para enganar. Essa semelhança tem um propósito, e o propósito é de enganar a muitos. Tanto é que Apocalipse 18, 23, se não me engano, diz que todas as nações foram enganadas pelas feitiçarias da grande Babilônia. Então, ela tem um propósito. Esse propósito é de enredar todas as nações da terra. E por que essas características relacionadas com a igreja? Lá no tabernáculo de Moisés, a gente encontra na cortina que dá acesso ao tabernáculo, essa cortina tem a cor celeste, que é celestial, né? A cor azul, tem a cor de púrpura, tem a cor de escarlata e tem o linho fino. O linho fino a gente não encontra na grande prostituta, mas encontra na igreja. E o linho fino é ato de justiça. O ato da meretriz não é de justiça, é de injustiça. Então, são características interessantes e importantes que nos dá esse entendimento de obra e anti-obra, do que o Senhor está fazendo através da igreja e do que o mistério da iniquidade faz através da grande Babilônia. E sobre o cálice, ela tem um cálice na mão cheio de abominações e impurezas, né? Então, foram todos os atos que ela foi cometendo, né? Esse sistema foi cometendo durante o seu crescimento, o seu amadurecimento, né? E seja no âmbito religioso, seja no âmbito político, seja no âmbito em outros aspectos, vai cometendo. Por quê? Porque a forma de tratativa é cometendo injustiças, abominações, impurezas, né? Essa é a moeda, né? É a moeda na qual esse sistema, esse sistema vai se alastrando, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, que uma das características, por exemplo, da besta, quando você com a marca da besta, você vai conseguir comprar e vender. Quem não tem a marca da besta não consegue nem comprar nem vender, né? E isso de comprar e vender, de enriquecer a si mesmo, que é uma característica dela, isso veio dos primórdios. Então, ela foi crescendo, né, com o seu comércio, né, através de todas as formas de manipulação, né, impureza, prostituição, né, de todos os tipos, e isso vai estar se enchendo, né? Esse cálice está cheio, por quê? Porque veio acumulando durante os séculos, né? Veio acumulando durante os séculos, e ela está com esse cálice da impureza e abominações cheios, e a Evelyn leu aqui que ele está cheio do sangue dos profetas e dos santos, né? E foram pessoas que Deus levantou contra ela, contra o sistema, mas ela prevaleceu contra eles e vai prevalecer, né? Nos últimos dias vai prevalecer mais ainda. Tá bem, gente? Maravilha. A gente depois, mais adiante, nós vamos conseguir expor a última semana e com mais detalhes, onde é que ela vai continuar com as suas rédeas, a rédea de regência, que ela está sobre uma besta. E eu quero até deixar algo bem interessante aqui. Ela está sentada sobre uma besta, ela tem as rédeas nessa besta. Em Apocalipse 17, mais adiante, isso, fala da besta. E no verso 9, diz, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Ela está dominando 7 montes.
Então, por isso a importância, irmãos, de estudar minuciosamente as Escrituras, porque através disso nós conseguimos discernir e extrair sutilezas do sistema para frear a igreja, tentando frear a igreja, com doutrinas humanas, doutrinas que não estão totalmente alinhadas com a sã doutrina dos apóstolos. A gente vai ver na última semana a trajetória dessa mulher com as suas rédeas sobre a besta, que tem 7 cabeças, que são 7 montes, mas ela vai cair na metade da semana, que daí então o anticristo, que é a besta sendo o 8º rei, assume essa rédea, e aí ele tem autoridade de 3 anos e meio para perseguir os santos. Então ela cai 2 vezes, ela cai na metade e ela cai no final definitivamente com a saraivada, que é a 7ª taça, né? Os flagelos e culminando com a 7ª taça. Por isso a menção, caiu 2 vezes. Ela vai cair na metade e ela cai definitivamente no final. Então, nós temos aqui a questão sobre muitas águas, né? As Escrituras falam em vários lugares sobre esse muitas águas. Em Isaías 51, versículo 7, pode ler, Abel? Jeremias, desculpa. Jeremias 51 vai falar um pouco sobre... A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações. Por isso, as nações enlouqueceram. No momento, caiu a Babilônia e ficou arruinada. Temei sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Eu vou falando aqui, então. O copo de ouro que embriaga as nações, né? E o que seriam essas muitas águas? Seriam as nações, tá? Então, ela está assentada sobre muitas águas, rica de tesouros, versículo 13. Ó, tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, à medida da tua avareza. E ela comete violências contra Sião, no versículo 35. A violência que se me fez a mim e a minha carne venha sobre a Babilônia, diga a moradora de Sião. E o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia, diga Jerusalém. Então, o versículo 42 vai falar sobre o mar subindo sobre a Babilônia, ou seja, as nações indo contra ela. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. O versículo 45, aqui faz uma conexão com o Apocalipse, dizendo... Sai do meio dela, povo, e livre cada um a sua alma por causa do ardor da ira do Senhor. Verso 55, Deus destruirá a grande voz da Babilônia. Porque o Senhor destrói Babilônia e fará perecer nela a sua grande voz. E as suas ondas bramirão como muitas águas, ouvir-se-á o arruído da sua voz. Nós temos também uma referência em Cantares 8, 7, que fala sobre as muitas águas, né, que é uma relação aonde o noivo e a noiva está falando sobre o seu amor, né? E ali ele conta no versículo 7. Muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezaria. Então ele fala que as muitas águas, né, as nações não vão conseguir apagar esse amor entre o noivo e a noiva. Muito legal, né? Essa menção de Jeremias 51 tem conexões com o Apocalipse, tanto é que tem a expressão, sai dela, povo meu. E no capítulo 50 também diz isso. Então, o Senhor usando os seus profetas para relatar sobre uma Babilônia, existe sim um contexto histórico, mas as menções que conectam com o Apocalipse nos certificam de que as menções dos profetas também apontam para o tempo do fim. Então, isso é muito interessante. Quando fala que as ondas se voltaram contra a mulher, é para mostrar realmente isso. De Apocalipse 17, ali na segunda parte do capítulo, onde os 10 reis, juntamente com a besta, vão contra a mulher e vão derrubar ela da besta, vão tirar ela dessa rédea e o anticristo assume as rédeas na metade da semana. Então, isso já encontramos nos profetas, isso.
Então, muito interessante realizar essas conexões. A interpretação do Apocalipse, ela ocorre com a meditação do Antigo Testamento, da Torá, dos Salmos e dos Profetas. Em Isaías 17, 12 e 13, vai falar um pouquinho também sobre as nações. Ai da multidão dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Bem rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas ele repreendê-las-á, e fugirão para longe, e serão afugentadas como a bragana dos montes diante do vento, e como a bola diante do tufão. Então, mesmo com esse bramido, né, essa impetuosidade das nações, né, o Senhor vai repreender, o Senhor está no controle, né? Independente de como a gente pensa assim, mas esse mundo está perdido, como é que Deus vai conseguir fazer aquilo que ele prometeu fazer? Ele está no controle, gente. Ele está no trono, né? E ele já separou, né? Eu estava lendo hoje em J38, né? J38, versículo 23, ele já separou as pedras para ela, né? Já está separado as pedras para ela, né? Para o julgamento da Babilônia. Então ele não perdeu o controle de momento algum. Então ele tinha um ditado de um pastor que fala que o diabo é o cachorro de Deus, né? Então ele está segurando ele na coleira, ele deixa ele fazer até por um pouco de tempo, mas esse sistema vai cumprir o propósito dele. Para quê? Para que aqueles que forem de fato salvos sejam salvos conscientes, não chegam simplesmente, eu estava vivendo uma vida toda perdida, né? E de repente o Senhor me salvou, o Senhor me resgatou, eu estou nas nuvens e eu fui salvo, né? Então, Deus permite que o sistema, que a Grande Babilônia, ela enrede, né, em todos os 7 montes, né? Para quê? Para que depois ele possa provar o seu próprio povo, né? Possa provar o seu povo ali, tá? Então, ele vai repreender as nações. Em Isaías 23, tem a figura de Tiro, né, como a Grande Babilônia. Também, no versículo 16 e 17, por favor. E a Babilônia é chamada de Feira das Nações, de mercadorias, mercadores, né? Então, ela está sempre em comércio, né? Ela está sempre executando comércio. Se aquele alvo do comércio não quiser ceder, ela vai tomar a violência, né? Então, o que ela quer, e ela vai sempre estar se expandindo, né? A gente pode falar isso sobre o capitalismo também, que é um sistema usado por ela, em que quanto mais você tem, mais você quer, né? Esse é o sistema, né, do capitalismo, que é o sistema que a besta vai usar, que a grande meretriz usa para enredar, né? Então as pessoas nunca estão satisfeitas o suficiente. Por isso que sistemas, por exemplo, comunismo não funciona, socialismo não funciona, porque por mais que você esteja que o mundo, na realidade, não você, mas o mundo esteja suficiente em termos de necessidades físicas, né? Mas ele nunca vai estar suficiente, por quê? Porque ele vai olhar para o vizinho e vai falar assim, olha, esse camarada tem mais do que eu, né? Ele tem o que, né? A grama é mais verde, então eu tenho o que comer, o que vestir, beleza, tá tudo bem aqui. Nesse país está todo mundo igual, né? Mas o problema do sistema é que ele não quer que as pessoas fiquem iguais. Ele é sempre o que Salomão fala assim, que a sanguessuga ela tem 2 filhos, né? Dá e dá. Então ela nunca vai estar satisfeita. Isso, por favor, 16:17. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta entregue ao esquecimento. Toca bem, canta e repete a área, para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará a Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta, e terá comércio com todos os reinos que há sobre a face da terra. Pode ir. E será consagrado ao Senhor o seu comércio, e a sua ganância de prostituta. Não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam suficientemente e tenham vestes duráveis. Pode falar. Isaías 23, né? Isso. Nossa, aqui é muito importante essa profecia de Isaías, e conforme a gente vai passeando pelos profetas, perceba que o Senhor usa uma cidade como uma referência. Falou de Babilônia, agora fala de Tiro,
quando a gente for lá para não vai falar de Nínive, isso é para demonstrar que é o seguinte, a Grande Babilônia não é uma cidade específica, não é uma nação específica, não é uma religião específica, é um sistema todo que está envolvendo todas as nações da Terra, em todas as áreas de manipulação, de regência, seja na economia, na política, seja na área religiosa, espiritual, cultural, em todas as áreas, na saúde, no controle social, na mídia. Eu costumo falar, né, que a mídia, né, é a boca do chifre pequeno. O chifre pequeno não tem boca que fala coisas horrendas, insolentes contra o Senhor. Eu vejo a mídia sendo usada como a boca desse chifre pequeno, os olhos, né, as câmeras, tudo mais. Então, assim, a gente percebe todo um sistema. Por isso que já nos profetas, o Senhor não pega só uma cidade, só Tiro, ou Sidom, ou Babilônia, ou Nínive, quando a gente for lá ler em Naum, capítulo 3. Não, o Senhor já tem mostrado que é todo um sistema, não está limitada a uma localização. Aqui mesmo, em Isaías 23, a gente faz uma conexão com Jeremias 25, porque aqui fala de um período de 70 anos, mas é 70 anos profeticamente falando. Por quê? Porque aqui diz assim, ó, no verso 15, né? Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, segundo os dias de um rei. Mas no fim dos 70 anos, dar-se-á com Tiro o que consta na canção da meretriz, Tiro sendo usada como referência para a Grande Babilônia. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó meretriz. Entregue ao esquecimento, canta bem, toca, multiplica as tuas canções. A gente estava falando de música. Música também é uma área usada para entorpecer as nações. Por isso que Apocalipse 18, verso 22 e 23, fala assim, não vai mais ter arpistas que tocam harpa, que tocam flauta, para entorpecer as nações da terra. Porque as diversas maneiras de manipulação e influência. E por que eu digo que conecta com Jeremias 25? Porque Jeremias 25 fala dos 70 anos do cativeiro babilônico, só que Jeremias 25 não para no cativeiro babilônico. Aqui ele diz, ó, vamos lá. Porque assim me disse o Senhor, verso 15, toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar. Para todas as nações, ou seja, não está só agora tratando do cativeiro babilônico lá no 600 anos antes de Cristo. O Senhor está estendendo a profecia de Jeremias para o tempo do fim, e no tempo do fim é os 70 vezes 7. Por isso, a relação com a profecia das 70 semanas. Daí a gente conecta com Daniel. A gente não vai aprofundar aqui, porque senão vira vigília. Mas a gente vai conectando. No verso 28 diz assim, ó, se recusarem beber o cálice da tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, tereis de bebê-lo. E o Senhor vai fazer eles beber. Todas as nações, já não fala de uma só região, não fala só daquele cativeiro, está falando de um juízo de uma maneira mais completa, envolvendo todas as nações da terra. Então, isso é muito importante de entender. Por causa dessa profecia de Jeremias, Daniel se inclinou a orar, a buscar. E lá em Daniel 9 diz, eu procurei nos livros o porquê de tudo do cativeiro babilônico. E o Senhor revelou a profecia para o tempo do fim, os 70 vezes 7, as 70 semanas de Daniel. Então, entender essa trajetória da Grande Babilônia, ela requer atenção, cuidado, para não entrarmos em decisões, interpretações premeditadas, assim, de uma maneira, não é premeditada, decisões equivocadas ou limitadas. A gente precisa meditar porque diz mistério. Quando diz mistério, requer um estudo mais minucioso e com mais atenção, porque o Senhor tem grandes coisas para mostrar através disso. Amém.
o Ricardo falou uma coisa que eu me lembrei, quando a gente estuda filosofia, você vê o caminho, né, da filosofia pela Igreja Católica, por exemplo, até o século XV, onde que os padres acreditavam, né, tipo, que a ciência e a razão estavam juntas, né? Então você tinha uma ligação entre eles, né? Então a maioria dos estudos, né, filosóficos foi para essa linha, né? E depois chegou um momento que foi distanciando, ou seja, eles falaram, olha, não tem como vincular a fé com a razão, né? E aí distanciou a fé da razão, e aí começou a caminhar a passos largos, uma distância um do outro, até que chegou no século XX, que eles, ó, se tem um Deus, ele pode estar aí, mas ele está calado, ele não vai influenciar nos seres humanos, né? Então, assim, eu vou viver a minha vida aqui e ele não vai fazer nada, né? E essa voz, quando você tem uma ideia, ou seja, surge uma ideia dessa, você precisa propagar isso para os meios de massa, né? E aí que tu vai para cinema, para televisão, para jornais, e as pessoas precisam ser ensinadas como que vive aquela ideia, né? Com isso saiu, por exemplo, o Woodstock, né? Você teve ali nos anos 70 aquela febre de sexo, droga e rock and roll. Por quê? Porque se Deus não está aí por você, então eu posso viver a minha vida a 200 por hora, porque no final das contas vai ser isso mesmo, né? Então eu não tenho esperança no futuro. Por quê? Porque o sistema ele vai construindo, tá? Ele vai construindo tudo o que ele precisa para que as pessoas possam entender que, olha, não tem futuro, não tem Deus, não tem nada, então eu vou viver a minha vida e vou dar tudo que eu tenho para essa vida aqui, porque não tem esperança no futuro, né? Então, e a gente pode ver que isso é uma ideia que foi construída, né, por Satanás, é lógico, durante todo esse tempo, né? E às vezes na igreja a gente entende isso também. Sutilmente você acaba recebendo essa informação e fala, não, mas, pô, já vi várias pessoas falando, se Deus deve estar lá em cima, mas ele não está preocupado comigo, né? Ele não se preocupa comigo, ele não sabe quem eu sou, né? Só que o próprio salmista fala, né, em Salmo 139, que ele nos conhece dentro do ventre da nossa mãe. Ele conta todos os nossos, ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, né? Ele sabe todos os nossos órgãos, todos os nossos dias, né? Então, quando você compara o que a grande meretriz, o que o sistema vai trazendo para as pessoas, você não tem esperança no futuro, não tem nada que você possa fazer, porque seu destino já está selado, Deus disse, não, eu te conheço desde o ventre da sua mãe, né? E a gente precisa entender que muitas das vezes assim, a gente se sente sozinho, se sente abatido e tudo mais, mas não é porque Deus está calado, mas é porque Deus está nos amadurecendo, né? Porque então, ele continua, a forma de amadurecer os seus filhos, muitas das vezes, né? Eu aprendi isso com Abraão, que Abraão foi um homem que Deus chamou de profeta. E Abraão teve 10 encontros com Deus em 25 anos. Entendeu? Ele saiu em Gênesis 12, né, lá da terra dos pais dele, né, que é uma terra idólatra, e foi para peregrinar em Canaã com 75 anos, e com 100 ele teve Isaac. Então, nesse período, ele teve 10 encontros com Deus. Imagina, gente, né? Uma pessoa que não conhecia o Deus que falou com ele, porque o que ele conhecia era os deuses dos pais dele. De repente, esse Deus fala com ele, sai da sua terra, sua parentela, vai para onde eu vou te mostrar. Quem é esse Deus? Mas ele creu, mesmo assim, e colocou a vida em cima. E colocar a vida em cima é pegar a família, né? Não é tipo assim, eu acreditei, mas eu coloco a minha família em cima da palavra de um Deus que eu não conheço. Então, esse é o grande desafio da fé, né? É de você acreditar, não a ponto de falar assim, não, beleza, eu acredito, né? Eu acredito aqui no meu coração. Não, eu vou colocar minha vida em cima da palavra. E esse homem de Deus, né, que é o pai, o nosso pai na fé, né? E é por causa dele nós estamos aqui, ele teve 10 encontros com Deus. Pode imaginar isso? Só 10 encontros com Deus em 25 anos, né? Ele teve mais depois, mas, enfim, ele é um personagem que a gente precisa entender que, olha, o Deus não é o meu Papai Noel do céu. Ele ele se preocupa comigo, ele está comigo, me amadurecendo na caminhada, e muitas das vezes o inimigo vai falar, olha, não, ele existe, Deus existe, ele está calado, ele está lá no lugar dele, ele não está calado, ele está amadurecendo o seu povo, né? Então, o fato dele não falar, muitas das vezes, é para não responder às asneiras que a gente pede para ele, né? Muitas vezes, não. A gente acredita que veio de lá cristão,
Então é fácil tu acreditar, porque teu pai é cristão, tua mãe, teu avô era cristão, é fácil tu acreditar. Mas quando tu vê Abraão, ele era de uma cidade totalmente idólatra. Isso. O pai era idólatra, a mãe era idólatra. Todo mundo, ele foi o escolhido, saiu de uma cidade onde esse Deus que nós conhecemos, que faz milagres, lá não fazia nada. Então, e nesse período, igual tu falou, 10 anos, para uma pessoa que saiu de uma cidade onde não cultuava o Deus verdadeiro, realmente é difícil, né? E assim, e hoje a gente tem esse Deus dentro de nós, né? Esse Deus, ele está nos caminhando conosco, ele está andando conosco, nos direcionando todos os dias, né? Ele está inspirando nossas vidas. Então, assim, nós somos superiores a ele, né, em relação a isso. Por quê? Porque o que ele não viu, né, e que ele não experimentou, nós experimentamos hoje. Então, o sistema constrói dizendo que não tem Deus, então eu posso viver, né? Romanos 1 vai falar sobre o estilo de vida depravado, né, de alguém que não tem esperança em Deus, né? Então Deus entregou essa pessoa para os seus próprios prazeres, que é o que o sistema prega. Mas nós não precisamos disso, porque nós temos ele dentro de nós, né? E é isso que a gente precisa discernir, né? Que por mais que eu estava vendo ontem uma reportagem de que num programa de televisão teve um casamento homoafetivo, né? No programa de domingo à noite, né? Domingo de tarde. Então, assim, isso é o normal disso, né? É o normal desse sistema, de fazer com que as pessoas anteriormente a gente ficava horrorizado, né? Agora a gente já acostuma e agora a gente aceita, né? Aceita como normal. Então, esse é o modus operandi do sistema, né? E isso em todos os aspectos, seja no governo, seja na religião, seja nas escolas, seja em todos os aspectos, é isso, que o sistema ele vai entrando, né, nessas áreas, né? E aí a igreja, se ela não estiver atenta, né, ela vai cair na arapuca. Uhum. Verdade. Palavras artificial, né? E daí tava falando de que não vai muito tempo, a gente vai estar comendo carne e feito em impressora 3D, né? Carne, comida, não, comida em si, comendo Alimento impresso. alimento impresso. E daí o cara mesmo falava, né? Ele dizia, agora pode falar, e vocês pensam, nunca vou fazer isso, né? Ui, que jeito, né? Só que vai ser tão normal, vai começar aos pouquinhos, que pelo menos tu vai querer provar. No provar, tu vai ver que tem um sabor bom. E de repente isso vai entrando na tua vida e quando vê, é que nem inteligência artificial. É isso aí. Né? Imprimir a picanha. É isso. Ok, né? Babilônia, um sistema em evolução. É o que a gente estava conversando aqui, né? Deus revela o propósito da Babilônia desde o pós-dilúvio. Depois do dilúvio, eu coloquei essa referência que eu achei bem interessante, esse grifo aí, né? O Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. E aí a mensagem que para mim é muito importante. Isto é apenas o começo. O próprio Senhor falando. Lá em Babel, Torre de Babel, o Senhor declarou, isso é apenas o começo. E a gente vê que o fim remete à grande Babilônia. Aquela Babilônia, aquele pensamento, aquela doutrina toda, uma só linguagem, aquele propósito, era só a centelha, o início. E o final a gente está vendo aí a grande Babilônia, né, fluindo e nas rédeas sobre as nações da terra. E aí tem uma figura, né, a figura de Nimrod. Nimrod, a gente vê na pessoa de Nimrod aquele que teve os intentos, foi movido pelo espírito do anticristo. A figura de um representante ali, alguém que estabeleceu tudo isso aí. E aí a Babel seria a região, a cidade ali, que foi estruturada por essa pessoa. E de igual forma a gente vê no tempo do fim, a gente tem a figura ali do anticristo e a grande Babilônia sendo toda, né, estabelecida aí de eras e eras, gerações aí, e vários impérios passando
sob a regência dessa mulher, dessa grande meretriz. Aí, interessante que o propósito de Deus ali, no pós-dilúvio, era que o povo se multiplicasse, né? Cumprisse aquilo que ele disse em Gênesis 1:26 ali, façamos homem, nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio, e crescer, e multiplicar, e fecundar, e encher a terra, né? Só que o foco de Nimrod era que eles pudessem estar juntos e tivessem um poder centralizado, né? Uma só língua, um poder centralizado, tivesse glória humana, ou seja, queriam chegar até os céus. E esse é exatamente o que vai acontecer, né? Deus, ele separou as línguas lá, mas hoje, a Dani também mostrou hoje no Mercado Livre um tradutor universal de línguas, né? Então, a gente vê nos filmes lá, né? Nos filmes em que coloca um relógio, o relógio traduz ao vivo, né, tudo o que está acontecendo. Então, a tendência, então, por exemplo, quando você pega o chat GPT da vida, ou o próprio Gemini, tu coloca a câmera e vai pergunta para ele o que tem nesse ambiente. Ele vai falar para você o que tem no ambiente. Traduz em tempo real. Então, ele vai traduzindo em tempo real aquilo que está sendo falado. Então, a tendência nossa é que essas barreiras linguísticas, né, caiam por terra. A tendência do sistema é que caia por terra. Tá sendo tudo construído para isso. E tem a unificação dos governos, das moedas, né? Então, isso está caminhando para que... É isso, eu queria chegar aos céus através das próprias mãos, isso mesmo, pastor. E a ideia da Babilônia sempre foi essa e continua sendo a mesma, né? De ser um, né? Ser um através do seu próprio poder, da sua própria autoridade, né? E a humanidade é tão teimosa, né? O ser humano é teimoso. Deus deu a ordem, espalhar a terra, né? Espalha, mas não, o homem quer tudo ajuntar, centralizar. E o que a gente vê por aí? Quando tem um ajuntamento demasiado, o que acontece? Falta espaço. Quando falta espaço, eles fazem o quê? Sobe. O que está acontecendo nos grandes centros, aqui onde nós estamos? Dá-lhe torre subindo para cima, né? E isso é uma amostragem de que o sistema envolve todas as nações. Em todas as nações, vamos olhar para a Austrália, por exemplo. Olha a imensidão que é a Austrália. O povo só fica ali, naquelas cidades ali praianas, né? Sydney, quais são as outras cidades? Eu não lembro. Fica ali. Mas você vê todo o restante da Austrália, tudo deserto, né? Mas não. O homem ainda mantém o intento de fazer aquilo que Deus, ser contrário àquilo que Deus mandou fazer. Manhattan está afundando, gente. Nossa. Eu tenho uma profecia de Sofonias 1, verso 15, olha só que interessante. Tá? Para o tempo do fim, gente, olha aí, ó. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, de alvoroço, desolação, escuridade, negrume, nuvens, densas trevas. Dia de trombeta, de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Está no plural, cidades fortes e torres elevadas. Então, é uma mensagem do Senhor que está muito atualizada, né? O maior edifício do mundo vai ser no Brasil. Em Balneário Camboriú, vizinho nosso aqui. Do mundo. Vai passar de 1.000 metros? Vai passar de 1.000 metros, então? É desse jeito, irmãos. É. Como diz o profeta, né? Daqui para frente, só para trás. Não, não sei quem disse, rapaz, mas eu peguei para... Estou citando esse profeta. Eu vou ver quem falou. Então, em Daniel, a gente vê sobre o legado babilônico, né? Então, é interessante que quando Nabucodonosor tem esse sonho, né? Ninguém pôde traduzir para ele, interpretar para ele. Daniel foi lá e falou da parte de Deus e diz para ele no versículo 28 que o que ia acontecer nos fins dos dias, né? Até aquele momento ali tinha ele já o sistema já tinha acumulado já o Egito já tinha acumulado, né, a Síria,
Assíria, né? Assim, Assíria. E aqui estava no pleno poder, né, na Babilônia. E ali, quando Deus revela para ele como que, a gente já estudou aqui sobre a estátua, mas vai falar sobre a cabeça de ouro, né, que é a própria Babilônia, o peito e os braços de prata, né, os medos e os persas, né, que são dois impérios que vieram ali, uma coligação, o ventre e as coxas de bronze, a Grécia, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, Roma, e os reinos futuros, né? E no final, Deus mostra para ele como que isso vai acabar, né? Vem uma pedra do alto ali, o Senhor destrói a estátua e estabelece o reino de Jesus por todo sempre, né? Então, mas o que é interessante é que cada império que cai, né, que é natural, que o novo império ele receba despojos, tá? Os despojos que ele recebe não é só despojos de riqueza, mas um despojo também cultural, né? Era uma característica, por exemplo, da Babilônia, de trazer pessoas de vários lugares para morarem juntas, né? Para morarem juntas. Então, com isso, você perdia a sua identidade cultural. Né? A gente vê aqui no Brasil, não precisa andar muito, né? Aqui próprio Itapema mesmo. A gente vê, eu sou de Minas, a Dana é de Brasília, né? Você é de São Paulo, vocês são do Mato Grosso, do Sul. Chega aqui, a gente, né? Qual é a característica que todos nós mantemos? Né? No nosso caso, é só a unidade na fé, né? Mas em relação à nossa carga histórica, toda a nossa cultura, no máximo que nós estamos mantendo aqui é o chimarrão, né? E o churrasco. a gente vai. Olha lá, o Cláudio lá, 5 estados, ó. Aí, ó, isso aí. Então. É tchê misturado com uai. Eu tô assim, eu tô com o tchê misturado com uai, literalmente. E Oxi também, Oxi. Então sou, trem, uai, Oxi, bar, né? Isso aí. Então é um monte de coisa. Então, assim, a gente não tem mais nosso legado, né? O legado cultural. E essa era uma tratativa que a Babilônia fazia. Para quê? Porque aí ficava mais fácil dela transmitir o legado que ela tinha cultural sobre esses povos. Então você casava com pessoas, né, que moravam próximo de você ali e, consequentemente, tudo aquilo que tinha de carga histórica e cultural ou de divindade e tudo mais ia tudo por água abaixo, né? E é o que Deus fez com o povo de Israel. Deus separou aquele povo das nações. Deu para ele a sua lei e ele se tornou o seu Deus. Então eles não tinham mistura. Mas e o que Deus falou na sua lei lá em Êxodo 20, né? Ele disse que não terás outro Deus além de mim, né? Então, à medida que eles foram afastando disso, eles se tornaram como as nações. Foi exatamente o pedido que eles fizeram para Samuel. Nós queremos um rei como as nações. Então, à medida que nós nos afastando de Deus, nós nos tornamos automaticamente sendo puxados no imã da grande Babilônia. Nós perdemos aquilo quem nós somos, né? Nós perdemos aquilo que nós temos, aquilo que Deus constrói em nós, né? Mas a gente sabe o fim de tudo isso, e para a glória de Deus, é que o reino de Jesus ele prevalecerá para todo sempre. Então a gente precisa estar ligado nessas questões. Mas cada um desses impérios, então eles vão recebendo os legados de outros, tá? A Babilônia recebeu do Egito, recebeu da Síria, a Média e Pérsia recebeu da Babilônia, né? A Grécia, a mesma coisa, Roma, a mesma coisa. Então, quando você vai ver ali no tempo de Jesus, é uma miscelânea danada de um monte de gente, de culturas, grego-romana, né? Deuses misturados ali, o deus de Roma, da Grécia, tinha os seus compatriotas, assim, o mesmo parceiros, né, em Roma. Então você vê que tudo isso vai sendo levado no mesmo lugar. Então, teve uma época que sim, e teve uma época que não. Na época de José, teve a invasão teve uma invasão de um povo estrangeiro, e ali teve um legado já de faraós, que subiram ao poder, que não eram mais egípcios, né? Então aí teve, tanto então você vê essas misturas assim, né? Então cada um dos impérios vai recebendo os legados dos outros. O próprio povo de Judá, quando foi pro exílio babilônico, voltaram cheio de influência. Mês que era de cunho hebraico, eles colocavam o nome de influência babilônica, mês de Tammuz, por exemplo. Tammuz veio da Babilônia, não vem do original, né? Então, bem interessante, igual o mês
além do calendário, né? A própria doutrina, o Talmud, que os rabinos pegam, abraça, foi originada depois do exílio. Não só Talmud, mas também a Kabbalah, né? Toda a influência depois do exílio babilônico, e tudo isso, geração após geração, de uma forma tão sutil, né? E contaminável. Eu coloquei na imagem aquela bolinha ali. Nós temos ali no canto a estátua de Daniel capítulo 2, mas ali a gente vê Daniel capítulo 3, há uma estátua toda de ouro. É como se Nabucodonosor, que também foi figura do anticristo, né, dissesse assim: eu não aceito, né, um império depois de mim. Então toda a estátua agora vai ser de ouro. É como se fosse uma afronta com aquilo que Deus estava fazendo, né? E aí isso mostra muito o contexto do fim, em que vai ter uma opressão, uma imagem sendo colocada e para que todos adorem esta imagem. E tem a imagem da besta em Apocalipse 13. E essa menção aqui dos 3 amigos de Daniel sendo colocados à prova é uma demonstração de que a igreja também vai ser colocada à prova no tempo do fim. Isso quem escreveu também foi Irineu de Leão, discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João. Ele escrevia assim, que da mesma forma que Misael, Azarias, Ananias sofreram a opressão, a aprovação de Nabucodonosor, a igreja vai ser perseguida e ter a aprovação no tempo do fim. Por isso que a estátua de Daniel, capítulo 3, ele tem 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, demonstrando o Deus de Nabucodonosor, que era Marduk, representando a totalidade dos côvados em altura, 60, mais 6 de largura, 66. Se pegar todo o panteão sumério babilônico, é representado pelo número 600. Então, tem 666. Então, aquela estátua de ouro é uma representação, uma tipologia do que vai acontecer no tempo do fim. 666, né? Então, a gente consegue extrair muitas coisas das profecias que apontam para o tempo do fim. E Irineu de Leão escreveu sobre isso, né? Isso no século III depois de Cristo. Falando só a palavra que o Nabucodonosor falou em Daniel 4:30, diz assim: não é a grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade, né? E aí teve a voz que veio dos céus e tirou, né? E ele foi passado o tempo dele nos homens, né? Para que ele pudesse exaltar o rei dos céus. Então, mas essa é a tendência dos impérios, né? Dos imperadores. Não foi eu que construí, fui eu que conquistei com a minha própria mão. Mas isso vai sendo, né? Está sendo trazido aí pelo sistema há vários tempos, né? A condenação da grande Babilônia, né, no deserto e violação. Vamos ler aqui, Apocalipse 17:3. Em seguida, o anjo conduziu-me em espírito para um deserto. Ali, observei uma mulher montada na besta, vermelho escarlate, que estava coberta de nomes blasfemos e possuía 7 cabeças e 10 chifres. Então, a gente falou aqui sobre a cor da realeza, né, escarlate, que ela não foi vista em Apocalipse 13, né? E ela possui o nome de blasfêmias. Em Jeremias 50:12, ela fala sobre que ela será as últimas das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Diz também assim, que será muito confundida a vossa mãe, e ficará envergonhada a que vos deu a luz. Tá? Então, ela vai ser desolada, né, como um deserto. Isaías 47:1
A gente pode ler esses aqui. Pode deixar que eu leio. Desce e assenta-te no pó, ó Virgem filha de Babilônia, assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais te chamarás a mimosa e delicada. Verso 5. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada senhora de reino. Muito importante nessas menções. E no verso 7 até o 10. E disseste, como se ela estivesse falando, né? Eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste a sério essas coisas, nem te lembraste do seu fim. Ouve isto, pois tu és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes contigo mesma: eu só, e além de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas estas coisas virão sobre ti no momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez. Virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos, porque confiaste na tua maldade e disseste: não há quem me veja. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar. E disseste contigo mesma: eu só, e além de mim não há outra. E no verso 12: deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que te fatigaste desde a tua mocidade. Talvez possas tirar proveito, talvez com isso inspirar terror. E no verso 14 diz: eis que serão como um restolho, o fogo os queimará, não poderão livrar-se do poder das chamas, nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo para que diante dele se assentem. A gente pode ver algumas palavras-chave aqui. Assenta-te no pó, ó Virgem filha da Babilônia. Né? Não, ela não será mais chamada senhora de reinos. Né? E em sua arrogância ela diz assim: eu serei sim senhora para sempre. Eu sou. Quem que é essa palavra? A gente vê isso muito falando sobre o próprio Deus. Eu sou e fora de mim não há outro. E ela fala sobre ela mesma. Né? Fora de mim não há outra. Né? Ela atua sempre às escondidas. Então, assim, ela usa marionetes, né? Usa marionetes para que possa operar as claras e ela fica às escondidas. Então, por isso que é o mistério. O nome dela é o mistério, a grande meretriz, né? Por quê? Porque ela não vai se mostrar, ela vai atuar através das suas filhas, que a gente vai ver um pouco mais para frente, né? E em vários locais, em vários sistemas, em várias informações diferentes, ela vai atuar sobre elas, mas você não sabe, né, quem está por trás daquilo ali, porque ela está orientando, né, e conduzindo, né, as rédeas ali da besta, como a gente viu, durante os séculos. Tá? E o destino dela vai ser queimada a fogo, né? Ela não vai poder salvar a sua vida, por mais que ela tenha essa arrogância, dizendo que fora dela não há outro, né? Ela sim vai ser queimada e vai ser julgada, né, por Deus no tempo do fim, no final de tudo. Essas menções a gente conecta com o Apocalipse. Essas menções aqui a gente liga com o Apocalipse. As mesmas expressões nós encontramos lá. É muito importante entender. O mistério da infiltração. Aí a importância de entender as sutilezas, né, irmãos? A Babilônia não é apenas uma religião, uma nação específica, como eu já falei aqui, né? Existe igreja verdadeira dentro da Babilônia. Mas como pode acontecer isso? Da mesma forma que tem um Daniel da Babilônia, existem servos fiéis, né, dentro de um sistema todo contaminado, né? E a Babilônia dentro da igreja verdadeira. É como o Senhor falou do trigo e do joio crescendo junto. É a mesma forma de enxergar, né? E também, por isso que eu coloquei essa menção aí, ó, esse versículo de Apocalipse 18, 23. Também jamais em ti brilhará luz de candeia. Olha só que interessante. Nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá. O que significa isso? Que no meio de um sistema contaminado, existe ainda a voz do noivo, Jesus falando aos corações.
de pessoas dentro de um sistema contaminado. Eu vou falar sistema contaminado, irmãos, para não direcionar, tá bom? Vamos generalizar assim, né? Sistema contaminado, que daí entra, pode ser na política, pode ser em uma religião, pode ser em diversas áreas, como a gente vem estudando aqui. Então, um sistema todo contaminado. Ainda existe a voz do noivo, Jesus falando aos corações, e não só do noivo, a voz da noiva. Nós que estamos buscando o Senhor ser semelhante a Jesus, somos comissionados pelo Senhor para falar também. Ser voz do Senhor, a voz da noiva também falando, dentro de um sistema contaminado. Então, isso um dia vai acabar. E quando acabar, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu. Por isso a menção lá para frente, sai dela, povo teu. Né? Ainda dá tempo de sair e de se posicionar em Deus. Né? Ainda tem a voz do noivo. Ainda hoje em dia tem a voz da noiva falando. E é um espírito de confusão, de busca de glória própria, poder de conquista, a projeção humana, né? Então, que permeia diversos sistemas e até no meio religioso, né? Você vai vencer, você vai, aquela questão, né, humanista, aquela questão egocêntrica, né? Você é o centro. Quase entregou aí, né? Quase entreguei. O hedonismo só mudou de forma. Exatamente, irmão. Então, a gente precisa entender esses detalhes, porque são sutilezas que a gente... Eita. Uma das coisas que os irmãos ministravam para a gente é que nós precisamos cantar aquilo que nós cremos, né? E quando você começa a ver as músicas que estão sendo ministradas nas igrejas, o Senhor me pediu, inclusive, para falar sobre isso, né? E nos meus repertórios, os últimos repertórios, eu tenho ministrado canções de adoração ao Rei, né? Por quê? Porque a grande maioria das músicas, se a gente for analisar, nós estamos cantando, não estão sendo faladas sobre Deus, estão sendo faladas sobre nós, como nós estamos, né? Como que eu me sinto bem, né? Eu me sinto bem aqui, mas não sobre quem é o Deus, o que ele é, o que ele fez por mim, né? Que é louvor e adoração de fato. E isso é sutil, né? Então você começa a colocar canções que muda o destino, né? O destino da oração e do louvor, o foco dela, né? O propósito é adorar aquele que está no trono. Mas quando eu tiro a direção daquilo, né, do trono, eu começo a focar ou em mim mesmo, ou em outras pessoas, ou em Satanás, né? Tá errado eu cantar canções que não são para Deus? Não é errado, mas qual que é o foco do culto? Quando a gente vai até Romanos 12, versículo 1 e 2 ali, vai falar que o nosso culto racional é apresentar a nossa vida a Deus, nosso culto racional, né? Para que a gente possa experimentar qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Então significa que o meu destino é sempre Deus, né? E aí eu experimento dele o que é bom, perfeito e agradável. Só que dentro da igreja, como o irmão Ricardo falou aqui, a gente vê essas sutilezas, na qual a direção do que nós estamos falando e das nossas pregações, do que nós cantamos, lembra que a gente falou aqui que se eu tenho uma ideia, eu propago através da música, dos cinemas, das artes, da televisão, a mesma coisa. Então, se eu estou infiltrado dentro da igreja e eu começo a trazer palavras que a direção não é de Deus, eu começo também a cantar coisas que não é de Deus. Então, a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente está ouvindo. E a gente imagina que as canções têm a ver com uma música lenta, a música de adoração. Não necessariamente. Você precisa prestar atenção na letra que está sendo cantada. Né? Por quê? Porque é ali que vai destinar, de fato, a consagração de quem fez a canção. Tá? Então, eu posso muito bem cantar uma música. Eu estava ouvindo agora uma música da APA em jazz, né? Então, você pode cantar em jazz, pode cantar em rock, como a gente já viu, né? Enfim, mas a letra não muda, tá? Não, pagode não. Pagode não é de Deus, não. Tá? Então, enfim. Não. É pagode funk, funk, essa pula. Enfim, mas mesmo o que a gente precisa entender é isso, as sutilezas, tá? O emaranhado de que a gente acha normal eu cultuar a outra pessoa, a mim mesmo, ao invés de eu cultuar o próprio Deus, tá? Então, esse espírito de confusão, de glória própria, de conquista, de poder, permeia os nossos sistemas religiosos, né? As nossas igrejas, nossos cultos. E é por isso que as pessoas não são transformadas. Por quê? Porque nós transformamos nossos cultos nas nossas missas, que é as nossas antigas missas.
né, na qual nós vamos uma vez por mês, por semana ali na igreja, recebemos uma palavra e nós não temos mudança de vida. Entendeu? Porque a adoração não é mais ao rei. A adoração é para nós mesmos. É. Sim. Sim. Eu mesma Sim. Uhum. É. Realmente. O pastor Cláudio até colocou aqui que não se ouvirá mais a voz, né? Porque todos estarão marcados, né? Então, todos aqueles que são marcados por Cristo, né? Receberam a marca de Cristo, vão ser selados, né? Não vão estar, não vai se ouvir mais nesse momento ali, a voz deles. Então, para a gente meditar nisso daí. Amém. Vamos falar das filhas, então? Tá aí algo interessante, irmãos. Essa mensagem que nós encontramos em Isaías, onde fala que ela está... Ninguém me vê, né? Ela mesma diz, ninguém me vê. Por quê? Ela atua às escondidas, no oculto, e ela expõe as filhas. Por isso que tem muita gente falando assim, a grande Babilônia é Roma, a grande Babilônia é a Igreja Católica, a grande Babilônia são as igrejas evangélicas, a grande Babilônia é Jerusalém, é Israel. Todo mundo está enxergando as filhas e não está enxergando a mãe. Porque a mãe, ela apresenta nas filhas a sua aparência. Vou repetir aqui, irmãos. Aí eu lembrei de um versículo aqui, que está em Ezequiel, capítulo 16. A mãe reflete nas filhas a sua própria aparência. Eu vou ver se eu acho fácil aqui. Ezequiel 16, tá? Onde fala de um juízo contra Jerusalém. Mas aqui diz assim, ó, o Senhor expõe uma parábola aqui acerca de Jerusalém, que está escrito: tal mãe, tal filha. Tal mãe, tal filha. Depois vocês tentam achar o versículo, porque é uma profecia longa, mas aí a gente precisa discernir isso. E a Jerusalém é uma das duas filhas. Ezequiel 23 diz: Olá e Olibá, filhas de uma mesma mãe. E Apocalipse 17 diz que a grande Babilônia é a mãe de todas as prostitutas. Então, Olá, que é Samaria, o reino do norte apóstata, e Olibá é a Jerusalém apóstata. Samaria e Jerusalém apóstata. As duas casas de Israel apóstata. Se eu tenho uma obra, eu tenho uma antiobra. Se eu tenho uma noiva, eu tenho uma meretriz. Se eu tenho as duas casas de Israel unidas em Cristo, eu tenho duas casas de Israel unidas pelo anticristo. Achou? Pode ler, pode ler. 44. Desde agora, todas as pessoas que gostam de citar provérbios haverão de dizer tal mãe, tal filha, referindo-se a ti. De fato, tu és filha de tua mãe, Canaã. Tinha nojo de seu marido e de seus filhos. E tu és ainda exatamente como as tuas irmãs, que rejeitavam seus maridos e seus filhos. Afinal, tua mãe foi Hitita e teu pai foi um amorreu. Amém. Então, essa menção tal mãe, tal filha é um enigma onde demonstra de que as filhas elas são expostas até para que a mãe não seja encontrada. E quando é que a mãe, de fato, vai ser descoberta? No ministério das duas testemunhas, na primeira metade da semana. Ela está com as rédeas sobre a besta hoje. E ela vai continuar com as rédeas até quando começar o ministério das duas testemunhas, porque as duas testemunhas vão avançar nas nações, proclamando o evangelho, mostrando como que é esse mistério da iniquidade, e a mãe vai ser descoberta. E, de fato,
ela vai perder o sentido de estar ali com as rédeas. E então o anticristo vai odiar ela. E ela vai ser colocada abaixo. E ele mesmo, o anticristo, passa a assumir a rédea das nações. Por isso que a gente entende toda essa questão. Quando você medita lá Ezequiel 23, você tem a figura dessas duas filhas. E até hoje, irmãos, isso está acontecendo. As duas filhas estão sendo usadas pela grande mãe. Vou citar o exemplo bem rápido aqui, para não delongar. Tá? Um exemplo de Olá, dessa Israel, Samaria, que representa os gentios, apóstata, sendo usadas pela grande Babilônia. Os Rockefeller, já ouviu falar dos Rockefeller? Então, os Rockefeller eram puritanos, cristãos puritanos. E eles, né, estabeleceram muitos impérios, dentre eles a ONU. Vou citar um exemplo aqui de Oholibá, Jerusalém apóstata. Rothschild, já ouviu falar dos Rothschild? Os Rothschild foram os banqueiros da Europa que fomentaram as batalhas napoleônicas, eles estavam por trás de tudo, e eles foram que arquitetaram o estabelecimento posterior do Estado de Israel. São os sionistas, os judeus sionistas, principalmente os judeus askenazes. Lembrando que judeus askenazes vem de Askenaz. Askenaz é descendente de Jafé e não é descendente de Sem. Judeu é de Israel. Israel é Jacó. Isaac, Abraão, linhagem de Sem, semita. Askenaz é jafetita. Então, esses judeus askenazes são judeus que se dizem judeus e não são. Você lembra dessa expressão? Uhum. São inimigos diretos das duas testemunhas. Se você ler a carta de Esmirna e a carta de Filadélfia, você vai ver a menção. Judeus que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. No momento em que elas tomarem a frente, significa que as pessoas estão aí fica falta. Isso. É como se fosse, elas vão ser descobertas. Toda a trama, todos os planos, né, de engano que estão ocultos vão ser descortinados. E aí a mãe passa a perder o sentido ali, vai perder a rédea, o controle de tudo, porque quem está fazendo e sobressaindo sobre tudo são as duas testemunhas. Tanto que lá em Apocalipse 11 diz que elas vão ser imparáveis. Quem quiser parar as duas testemunhas vai morrer com o sopro que sai da boca das duas testemunhas, o fogo que sai. Então, as duas testemunhas têm uma função primordial de revelar o mistério da iniquidade. É por isso que, quando revelar tudo que está em oculto, o anticristo se mostra. Não adianta mais, eu também, que estava às escondidas, arquitetando ali com os 10 reis, eu também vou ser descoberto. Aí eu vou ter que assumir a rédea, e aí eu vou ter que matar essas testemunhas. Essa é a solução do mundo. Isso. Exatamente. Então, entendendo esse mistério todo da iniquidade, a gente vê na Grande Babilônia ela agindo às escondidas. Muito importante entender isso. E já na sombra, irmãos, a gente já vê nos reis a ação dessas mulheres. Por exemplo, lá no Reino do Norte, Casa de Israel, os 10 tribos do Norte, teve uma mulher lá terrível, que foi Jezabel. Só que Acabe teve uma filha, nome de Atalia, e ela agiu no Reino do Sul. Ali quase matou a descendência de Davi, Atalia. Então você vê duas mulheres, uma para afligir o norte e a outra para afligir o sul. Então, assim, sombras e tipologias que nos orientam bastante. O objetivo de Jezabel era exterminar o profeta, né? Ele trouxe ali juízo de Deus, né, sobre a casa de Acabe, e o objetivo dela era matar o profeta
assim como Atalia era com acabar com a descendência de Davi, ou seja, de todos aqueles que vieram, né, da linhagem de Davi. Joás, que é o descendente que sobrou, ficou 6 anos preso, né, fica guardado ali dentro do templo, e no 7º ano, olha que interessante, né, no 7º ano, ele foi feito rei, e ali ela foi desmascarada e morta, né, mas você vê as sombras, né, dessas mulheres, né, tentando exterminar na descendência de Deus ali, né, de Jesus, né, Jesus viria ali, pela descendência de Davi, né, e assim como acabar com os profetas, como Jezabel fez, né, que estava tentando fazer ali. E a conexão com a Apocalipse é essa, que ela está embriagada com o sangue dos santos e dos profetas, né? Então ela juntou ali naquele copo, né, no copo dela, o sangue dos profetas e dos santos, né, durante esse tempo, né, que ela foi exercendo o mistério, né, o mistério dela através das suas filhas. Não lembra de Não, Jezabel? A Atalia que é mais, né, escondidinha ali. Tanto que Jezabel é mencionada na igreja de Tiatira, na carta de Tiatira, exatamente na haste central aí. Isso. A maneira como ela... isso, isso. Aí sobrou suas unhas. Sobrou. É isso aí. Tanto é, irmãos, tanto é que quando você lê Ezequiel 23, fala da mãe, ali mostra a mãe, não mostra só as 2 filhas. No final da profecia de Ezequiel 23, fala da envelhecida em adultérios, a mãe, a véia. E ali mostra um juízo, e esse juízo falando das nações comerem a sua carne. E Jezabel foi alimentada pelo isso. Então, é uma tipologia ali, Jezabel. E aí, então, a gente tem aqui em Apocalipse 18 os mercadores lamentando a queda da Babilônia, pois ninguém mais compra a sua mercadoria, né? A gente viu ali que os adereços dela contrastam com a Nova Jerusalém, né? Como sendo uma anti-obra. Ninguém mais compra as suas mercadorias. Por quê? Porque aqueles que se aproveitavam, né, do status quo dela e daquilo que ela trazia, né? A gente vê vários pessoas, né, pilotos, é interessante o versículo 15 lá fala assim, pilotos, né, navegantes, negociantes, lamentavam de longe, né, a sua queda. Tá? Então a gente vê as pessoas que estão negociando com a Babilônia, usando a Babilônia, transformando impérios, isso. Exato. E da mesma forma que ela foi sendo beneficiada pelos impérios, também tem várias contrapartidas, né? Então, pessoas no nosso meio que também estão montando impérios, baseado naquilo que a Babilônia está trazendo, né? Impérios para si, para suas famílias, né? Para os seus entes queridos, os seus amigos, né? A gente vê isso daí nas empresas, vê nas igrejas, né? E isso por quê? Porque, de uma certa forma, esse é o comércio dela. Essa é a forma que ela manipula, né? E que ela vai estendendo as suas artimanhas, tá? E no versículo 21, em Apocalipse 18, vai falar sobre o anjo que ele joga uma grande mó no mar, que trazendo uma pedra, um grande isso, a grande pedra aí no mar. Então e bastante. Que é a conexão feita lá com a estátua, né? Lembra da estátua que a gente falou aqui agora? Conexão da estátua, aquela grande pedra que caiu aos pés da estátua e destruiu todos os impérios, é essa aí, né? É isso aí. Então, é uma bela de uma montanha, né? E é interessante que depois que ela cai, sem a marca da besta, você não pode comprar e nem vender, né? Então, ali no conexão com a besta, significa que em uma só hora ela foi assolada. Ou de repente, com esse juízo de Deus ali, ela foi destruída, né? Foi desfeito todo o império que ela construiu há séculos. Eu vou falar bem. Tá. Quem não tem a marca da besta, tem a marca de Deus. Isso. Então, imagina olhar para a pessoa e falar assim, sei que tem a marca de Deus. Aí não conta mais nada. Porque não tem neutralidade, né? Ou você é de um lado, ou você é do outro. Você não está marcado com a marca da besta, que a gente sabe que tem tudo, né? Nós estamos marcados com a marca de Deus. Então, não vai ser só não comprar, vai ser Para analisar sobre a situação, essa é uma repetição, né? Uma repetição que está acontecendo, a gente chega a uma conclusão que nos tempos finais vai ser como no início, né?
aonde eles clareavam a cidade queimando os corpos dos cristãos, né? Então a perseguição vai ser nesse nível. A gente vai uma ser perseguição global, global, né? Nesse sentido, né? Então a gente vai. E nós vamos ser os perseguidos, em nome de Jesus. É o que eu preciso. Em Jeremias 51, fala assim que ela se encheu de homens como lagarta, contudo levantarão gritaria contra ela, né? Então, esse juízo que a gente está falando aqui. Sobre a besta, né, a gente falou um pouquinho, né, sobre os chifres ali, né? Então, ela tem 7 chifres naquele momento ali. Sobre os 5 caíram, que é o que fala, os 5 caíram foram os impérios que caíram até o momento ali de que João falou, né? João estava trazendo esse mistério. Então, era o Egito, a Síria, a Babilônia, Médios, Persas e a Grécia, aí fala assim, 5 caíram, um existe e o outro ainda não veio, né? Existe o Império Romano e o outro que não veio seria o Império do 8º rei, né? Do último império, tá? E aí, sobre a besta, ela é interessante que, quando a gente vê a imagem da besta, o irmão colocou aqui em outros slides, que ela tem pé de leopardo, né? Tem pés de urso, Pé de urso, boca de leão, aparência de leopardo, ou seja, remetendo aos animais de Daniel, capítulo 7. É uma besta mesmo, é uma mescla. Por isso que são impérios, o legado de um império vai repassado para o próximo e para o próximo, e aí vai gerando aquela mistura. São 4 animais, Daniel 7. O último é o terrível, que tem 10 chifres, ou seja, apontando já para o tempo do fim. É uma mistura das características dos impérios anteriores. Todo o Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego. Por exemplo, grego. Até hoje a humanidade é movida por influência greco-romana na arquitetura, na filosofia, na poesia, na música. A música foi moldada por modos gregos. A arte, a dança, todas as artes. Daí a importância, né? Por exemplo, tocando nesse ponto da música, daí vem a importância de fato analisar essa questão da música, porque a gente vê aqui, Apocalipse 18, 22, jamais voltará a se ouvir essas frases, o som dos artistas, dos músicos, dos flautistas, nem dos tocadores de trombeta, nunca mais se encontrará dentro dos seus muros artífice algum, né? Também do ramo da arte, qualquer um do ramo da arte. Porque tudo que ela faz é para entorpecer as nações. A gente vê o sistema greco-romano, os modos gregos influenciando a música, toda a música que nós temos hoje aqui, ó. Vai fazer um acorde no violão, você está tocando o modo grego. É um modo grego que está fazendo ali. Vai fazer um acorde no teclado, não importa que música você vai fazer. Se você vai fazer um modo grego eólico, você vai fazer um modo grego jônico, não importa, vai ser modo grego. Pitágoras estabeleceu notas musicais, então a gente vai vendo esse entorpecimento realmente das nações, né? Esse envolvimento, porque tudo que Satanás falou que faria, né? Era o que? Mudar os tempos, as estações, os calendários e também entorpecer e enganar a muitos. É importante a gente avaliar o que a gente ouve, o que a gente vê, o que parece, que a gente tem um entorpecimento mais inteligente. Agora, a coisa está tão degradando, né? Vai, Paulinha, vai. Não, mas não é. Mas isso aí, assim, isso daí é o óbvio do óbvio, totalmente escancarado. Mas tem muita coisa que parece bom, sim, que parece que é saudável, e que está todo revestido aí de bondade, mas que é para mostrar. Ela está escondida. Sobre a condenação dela, né, esse apedrejamento, né, a gente falou aqui algumas vezes, né, que Deus já selecionou as pedras, está guardadinha lá, né? Então, esse tempo, a qual ela vai ser apedrejada ali na 7ª taça, né, irmão? A 7ª taça é a Saraivada. Saraivada de pedra. Apocalipse 16. 17 e 21. E o interessante é que, mesmo as filhas sendo usadas, né, na mão da mãe, Deus vai julgá-las e vai purificá-las, né? Tem uma purificação. Tipo, quando você lê Ezequiel 16, que fala de um juízo contra Jerusalém, a gente vê ali que nos últimos versículos o Senhor diz assim: então a minha ira, a minha correção contra você, então vai apaziguar.
O senhor vai mandando. Versículo 42 aqui. Isso, pode ler. Então, eu vou ler um pouquinho antes aqui. Aham. Depois eu entregarei na mão dos seus amantes, eles despedaçarão seus outeiros, destruirão seus santuários elevados, arrancarão as suas roupas, apanharão suas joias finas e deixarão nua. Trarão multidão contra você, que a apedrejará, despedaçará com suas espadas. Eles destruirão a fogo as suas casas, e infligirão você castigo à vista de muitas mulheres. Porém, fui a sua prostituição, e você não pagará mais nada aos seus amantes. Então, a minha ira contra você diminuirá, e a minha indignação cheia de ciúme se desviará de você. Ficarei tranquilo, e já não mais ficarei irado. Então, ainda há misericórdia para... Está falando de Jerusalém, ou seja, está falando de judeus. Reino do Sul, né? Casa de Judá. Um ato de misericórdia para com aqueles que vão restar, né, dentre os judeus. Por isso aí a gente conecta com Zacarias 12, que eles vão prantear com aquele que pranteia a morte de um primogênito, né? É pranto de dor, de luto mesmo, mas eles vão sofrer muita angústia, que a gente lê aqui em Ezequiel 16. Ele avança aqui também falando que no fim vai ter que ele vai restaurar a sorte de Sodoma e das suas filhas, e de Samaria e das suas filhas, e não me esquecerei de te trazer de volta junto com elas. Ele fala que Sodoma ela cometeu pecados piores que os de Sodoma, né? Essa foi a malignidade da tua irmã Sodoma. Suas filhas eram arrogantes, tiveram fartura de alimento e viviam sem a menor preocupação. Não ajudavam os pobres, os necessitados, eram altivas e cometeram práticas abomináveis e nojentas. Samaria, no entanto, entretanto, não cometeu metade dos erros e pecados que tu cometeste. Tu tens praticado o que é mal e repugnante, muito mais do que elas. E assim tem feito tuas irmãs parecerem justas diante da gravidade de todas as tuas atitudes malignas e asquerosas. Ele vai falando aqui, que daí ele vai, então, restaurar a sorte de Sodoma e das suas filhas e de Samaria para poder trazê-la de volta. É uma menção profética, falando de restauração. Fala de restauração de Jerusalém, fala da restauração de Samaria. Então, há uma purificação aí, irmãos, né? Então, a mensagem é importante. Por isso a importância das duas testemunhas, de proclamar uma mensagem e estar falando de purificação, né, daqueles que ainda estão no caminho da iniquidade. Amém. Então, nossa mensagem a mensagem do Senhor para nós sai dela, povo meu. Né? É por isso que o Senhor está trazendo essas palavras, né, para nós, porque ela vai cumprir o papel dela de provar os corações. Né? Assim como teve no retorno ali do povo judeu da Babilônia, né, a gente vê muitas pessoas indo, né, se multiplicaram na Babilônia, e quando voltaram o quê? Pouco mais de 5.000 pessoas. Né? Então, por quê? Porque na Babilônia estava tudo bem. Né? Eles estavam bem, né, casaram, deram-se em casamento, estavam vivendo uma vida tranquila, dentro de um sistema, né? Mas quando o Senhor chamou, olha, quero restaurar, né, o meu templo, ali foi a restauração do templo, foram 5.000 pessoas com Esdras e Neemias. Então, isso também é uma sombra do que vai acontecer. Né? As pessoas acostumaram, elas estão envolvidas, elas estão bem, porque é um sistema, né, que vai dar para elas aquilo que elas desejam. Né? Mas o Senhor fala, sai dela, povo meu. Né? Abre os seus olhos, né? Porque o papel dela é entorpecer. O papel da Babilônia é entorpecer de fato que você não consiga entender o seu chamado, o seu propósito. Né? A gente falou aqui que o propósito da igreja não é assumir os 7 montes, ela vai sim ser um arauto nos 7 montes, mas o propósito dela é estar nas regiões celestiais. Tá? O propósito dela de uma certa forma, trazer juízo de Deus, né, sobre o povo, sobre ali os ímpios. Né? Então ela vai orando, vai intercedendo, e é interessante quando a gente vê sobre a volta do noivo, né? No início, João entra em Apocalipse 4, ele vai para uma porta aberta. Mas quando Jesus volta, o céu está aberto. Né? E ali, no decorrer, a gente vai falar sobre as taças, né, as trombetas, o céu vai descortinando, ele vai desenrolando, né, a partir do posicionamento da noiva. Então, é muito importante isso. Nós não estamos, nosso propósito não é assumir lugares de poder, porque nem isso Jesus fez. Jesus não assumiu lugares no Sinédrio, ele não assumiu lugares de influência, né? Mas onde ele ia, ele representava o reino, estava trazendo o reino. E o que era o reino de Deus ali? Era aquilo que estava ministrado sobre ele em Isaías, né? Ele estava curando enfermos, ressuscitando mortos, né? Estava executando aquilo que eram os milagres messiânicos que profetizados sobre ele, né? E como a gente também pode fazer coisas maiores, assim que ele disse.
Então, nosso propósito não é estar assumindo lugares de poder, mas nosso propósito é assumindo as regiões celestiais, né? E as regiões celestiais, elas não são, são celestiais com algum propósito, né? Com algum objetivo, elas são regiões espirituais. Então, o que Deus fala para nós, assim, sai de lá, sai do meio, entende o propósito, sai do meio dela, povo meu, né? A voz do noivo está declarando ali, Apocalipse 18:4, né, em Jeremias 51:45, nós lemos, fala assim, ó, sai dela, povo meu, né? E em algum momento, a voz do noivo vai paralisar, vai parar, vai acabar a voz do noivo, né? Isso aí. E é nossa responsabilidade de compartilhar dessa mensagem, irmão. Eu acredito que foi bem introdutório isso que a gente colocou, sabe? A mensagem, esse assunto, ele é mais profundo ainda. Mas a gente tentou sintetizar aqui, né, Léo? Sim. Porque ela é muito... A gente pode montar aí, programar as vigílias, né? Mas a importância, a mensagem que a gente quer trazer hoje, irmãos, é isso. Compartilhe, busque entender as referências que nós colocamos e mencionamos aqui, para que realmente tenhamos sensibilidade de discernir as sutilezas nos dias de hoje e avisar aqueles que estão do nosso lado. Amém. É isso, né? Amém, é isso.